Olá, aqui é o pastor David Paniago e hoje vamos meditar sobre 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 19. O versículo nos diz assim: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Mais uma vez, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Primeira parte do versículo: e temos muito firme a palavra dos profetas. Pedro escreve que o evangelho não é apenas uma coletânea de fábulas inventadas. Versículo 16. O que ele e os outros apóstolos haviam transmitido acerca da vinda de Jesus fora-lhes assegurado pelo próprio Deus, que os levou a testemunhar a majestade de Cristo no Monte da Transfiguração. Mateus 17, verso 5. Ali o Pai corroborou a glória de Jesus, identificando como o Filho amado em que ele se comprazia. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 17. Todavia, não dependemos desta experiência de Pedro, João e Tiago para termos certeza de quem Jesus é, pois temos conosco a palavra de Deus. Nesse ponto, Pedro tinha em mente o Antigo Testamento, mas podemos fazer a mesma aplicação ao Novo Testamento. 2 Pedro 3,16. Pedro está dizendo que as Escrituras apoiavam o testemunho que ele estava dando aos seus leitores. As referências do Evangelho de Mateus no Antigo Testamento visavam esclarecer cada aspecto da vida e do ministério de Jesus. Jesus, sobre ele mesmo, havia dito aos apóstolos: importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lucas 24, verso 44. Aqueles que não são propensos a crer no relato de Pedro sobre o testemunho de Deus em favor de Jesus no monte devem crer na palavra profética, na palavra dos profetas, pois ela deixa claro que Jesus era o Filho de Deus. As Escrituras contêm a autoridade e a presença divina, e isso é suficiente para nos orientar em todas as questões de religião e de moralidade. 2 Timóteo 3,16 nos diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Segunda parte do versículo: a qual bem fazeis estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Por conseguinte, fazemos bem a nos aplicarmos à palavra profética, pois é uma lâmpada que brilha na escuridão da ignorância espiritual deste mundo, até que o dia apareça e a estrela da alva desponte. A Escritura é como uma cadeia que brilha em lugar tenebroso. A palavra tenebroso só ocorre nesta carta do Novo Testamento. É uma palavra rica de sentidos, significa coisas sujas, destituídas de brilhos, opacas, significa escuridão. A candeia que está brilhando, a luz que alumia, ela brilha num lugar escuro, sujo e envolto de uma neblina encardida. O lugar tenebroso é o mundo em que Pedro e seus leitores viviam. É o mundo em que os crentes continuam a habitar. Neste mundo sombrio, a palavra de Deus é como uma luz que alumia, como uma candeia que brilha. O capítulo mais longo da Bíblia, o Salmo 119, é dedicado a exaltar as glórias da lei. Assim como para Pedro, para o salmista, a palavra de Deus é uma lâmpada que ilumina o caminho. Salmo 119, 105.
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Pedro prediz que o mundo tenebroso, iluminado com dificuldade pelas Escrituras, desapareceria, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração. O retrato é de uma longa contemplação noturna, interrompida por sinais da alvorada. Talvez Pedro tenha se inspirado no salmista, quando ele escreveu o Salmo 130, versos 5 e 6. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, espero na tua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas, pelo romper da manhã, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Existe uma unanimidade com respeito a Números 24:17, que diz que uma estrela procederá de Jacó. Provavelmente essa estrela tenha inspirado a expressão estrela da alva ou a estrela da manhã. Tanto os judeus como os cristãos entendiam que Números 24:17 era uma profecia messiânica, numa passagem sobre a volta do Senhor. Surpreende que Pedro acrescente que essa estrela da alva surgiria em nosso coração. Provavelmente, ele só queria dizer que o coração dos crentes se alegraria quando as esperanças e os sonhos se realizassem no romper do novo tempo. Mais adiante na carta, o apóstolo trataria dos mesmos fatos em relação ao fim dos tempos e ao julgamento. 2 Pedro 3,10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. Para os crentes, esse será um dia de alegria e luz. O romper do dia sugere uma nova vida, livre de sofrimento e de pecado. Que Deus em Cristo vos abençoe.